a Inconfidência Mineira. O plano era iniciar uma rebelião no dia que fosse estipulada a derrama. Porém, dentre os rebeldes, havia alguns que deviam à coroa portuguesa e decidiram tirar vantagem da situação, entregando o movimento. Desse modo, a rebelião não chegou a acontecer, pessoas foram presas, julgadas e uma delas, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, foi morto. Não existe um consenso entre historiadores para Tiradentes ter sido o único condenado à morte. Por outro lado, é aceitável supor que a coroa portuguesa queria demonstrar força e evitar novas rebeliões. Durante o processo de julgamento, enquanto muitos inconfidentes negavam suas participações no movimento, Tiradentes reconhecia abertamente seu envolvimento. Portanto, enfatizar que ele era um inimigo do Estado e puni-lo severamente poderia servir de aviso a outros colonos insatisfeitos. O que até faz sentido, pois ele não foi apenas morto, foi esquartejado com parte de seu corpo colocados à exposição pública e seus descendentes foram declarados infames. 100 anos após a morte de Tiradentes, praticamente todo mundo já havia esquecido dele. O Brasil já não era nem mais uma colônia portuguesa, estava desde 1808 sob o comando de uma família real. Então, enquanto o apoio à monarquia caía, houve o reaquecimento de um movimento republicano no Brasil. O então nomeado presidente da província de Minas Gerais, Joaquim Saldanha Marinho, procurou reabilitar o nome de Tiradentes e construiu monumentos em sua homenagem. Em 1870, Saldanha Marinho participou ainda da fundação do Clube Republicano da cidade do Rio de Janeiro. Após vários acontecimentos, no dia 15 de novembro de 1889, militares do exército liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram a monarquia com um golpe de Estado, e com isso foi proclamada a República do Brasil. Agora perceba o contraste dos acontecimentos. Um soldado conhecido como Tiradentes, membro das Forças Armadas, havia lutado contra a coroa portuguesa, foi morto e esquartejado como inimigo do Estado. Aquele que havia sido um traidor no passado, que muito provavelmente era careca e nem barba tinha, começou a ser apresentado como o Salvador, um messias de barbas e cabelos longos que lutou bravamente. Copiaram até a imagem do Jesus católico para isso, mas eu duvido que Tiradentes multiplicava pães de queijo. Tiradentes foi morto e esquartejado por conspirar contra um Estado que cobrava 20% de impostos. Imagine o que teria acontecido contra ele nos dias de hoje, onde pagamos cerca de 50%. Não estamos aqui para santificar o Tiradentes, como fizeram os republicanos do século XIX, mas vasculhando diversas versões de sua história e isolando alguns pontos que aparecem com frequência, é plausível assumir que em suas ações contra o Estado, ele defendeu uma posição separatista e manteve-a mesmo diante da morte. Com essas condições, admiramos sua coragem e certamente lutaríamos pelos mesmos propósitos. Como diz o lema da bandeira de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia.